Olá, meus alunos, sejam todos bem-vindos. Sou o professor Renato. É um prazer estar com vocês em mais essa videoaula e hoje ainda temos esse assunto muito importante, que é o processo de envelhecimento, onde estaremos trabalhando, abordando os principais aspectos do processo, bem como o início e os sintomas da demência e o que é essa demência, além de abordar as principais doenças que são características do processo de demência, que é o Alzheimer e o Parkinson. Vamos saber diferenciar essas duas doenças. Vem comigo? O que é o processo de envelhecimento? O processo de envelhecimento é algo natural, é algo fisiológico do ser humano. A gente nasce e a cada dia que passa, a cada segundo que passa, a gente vai envelhecendo. Células no nosso corpo vão nascendo e outras células vão morrendo. Isso tudo caracteriza o processo de envelhecimento. Agora, outra coisa que caracteriza o processo de envelhecimento é algumas perdas graduais que a gente vai tendo no longo da nossa vida. A nossa capacidade de raciocínio lógico, a nossa capacidade cognitiva de entender as coisas, a nossa parte física, a gente vai ficando mais fraco. Antes a gente andava mais empinado, agora a gente vai andar mais encurvado. O nosso organismo, o nosso corpo era totalmente todo durinho, tudo em cima, o homem com aquele abdômen trincado, os que tiveram esse abdômen trincado, de repente começou a nascer uma pochetinha, uma barriguinha, uma gordurinha localizada. Isso também é parte do organismo, porque quando nós éramos jovens, nós tínhamos um metabolismo acelerado. Agora que a gente ficou com um pouquinho mais de idade, esse metabolismo que era acelerado começa a ficar um pouco mais lento. Isso é um processo normal e nós temos que aceitar este processo. Outra coisa que acontece é com a nossa boca. Nós começamos a perder a sensibilidade das papilas gustativas que sentem o gosto, as sensações na língua. E a gente começa a sentir tudo mais amargo, mais sem vida, sem gosto. Isso faz com que a maior parte dos idosos deixem de querer se alimentar. E essa parte de deixar de querer se alimentar é algo muito ruim. Comer sem ter vontade. Geralmente a gente come por prazer. Outra coisa que a gente deixa também, que é sintoma do processo de envelhecimento, é a perda do libido, a perda do desejo sexual, que é algo para o homem primordial. E você perder isso é complicado, não é verdade? E esse processo de envelhecimento, como eu disse, é algo normal e segundo a Organização das Nações Unidas e também do nosso Estatuto do Idoso, esse processo ele chega ao seu auge quando a pessoa completa 60 anos e essa pessoa passa a receber uma nomenclatura especial para ela, que é a nomenclatura de idoso. Temos que chamar as pessoas de 60 anos acima de idosos. Ou seja, para garantir alguns direitos a essas pessoas, pois elas estão cada vez sentindo mais o peso da idade, cada vez necessitando mais de um auxílio, mesmo elas não querendo, mesmo isso sendo chato para elas, pois você precisar de pessoas te ajudando a fazer coisas que você era habituado a fazer, você ter que esperar pessoas fazer coisas para vocês é muito ruim. Ou seja, para garantir o direito dessas pessoas, para elas serem respeitadas e terem pessoas que se dediquem a elas, foi criado o Estatuto do Idoso. Eu aconselho vocês que estejam lendo esse Estatuto do Idoso. Eu vou deixar um material para vocês que contém esse estatuto e como cuidadores de idosos a gente precisa conhecer esse estatuto. Voltando a falar aqui, então o estatuto determina que a pessoa acima dos 60 anos é considerada uma idosa e a idosa é o público-alvo nosso que a gente vai estar trabalhando. Infelizmente, nossa função como cuidador é muito difícil a gente ser chamado para ser acompanhante do idoso saudável. Geralmente nós somos chamados para poder acompanhar idosos que têm algum tipo de limitação, que careçam de alguma atenção especial, não é verdade? Então, esse idoso, quando ele não está precisando de nada, de ninguém lá perto dele, é um idoso que está 100%, ó, parabéns para ele, eu tiro meu chapéu, eu quero chegar assim, se é que eu vou chegar a uma vida, uma terceira idade com essa vivacidade, conseguindo fazer tudo, mas tem aqueles que não conseguem. E aqueles que não conseguem é aqueles que vão ter a necessidade de ter um profissional como nós atuando ao seu lado.
Esses idosos que necessitam de um auxílio, necessitam da assistência de alguém, geralmente ele tem um processo degenerativo um pouco mais específico. Quando ele não tem um processo demencial, ou seja, não tem uma demência específica diagnosticada, como Alzheimer ou Parkinson, ou outra qualquer, ele tem alguma limitação física, uma limitação motora que impede ele de realizar as suas atividades. O que eu preciso saber como cuidador sobre o meu idoso? Primeira coisa, que ele é uma pessoa digna de respeito, que a gente tem que valorizar os conhecimentos que ele adquiriu durante a vida dele. A gente tem que saber ouvir esses idosos, que é muito importante. Eles gostam de se comunicar. Eles precisam ter uma rotina, a gente vai estudar a importância da rotina também. Eles precisam ter uma rotina, desde a rotina de acordar, de se alimentar, de dormir, de fazer as atividades deles, isso para manter o cérebro deles funcionando e lembrando de algumas coisas que a demência geralmente faz ter um esquecimento, a gente vai ver isso. Outra coisa que eles precisam é ter uma alimentação saudável, a gente precisa assegurar uma alimentação saudável e equilibrada e balanceada para eles. Eles precisam ter a sua dignidade, ou seja, a sua parte física preservada, a integridade dela, quando a gente for fazer algum procedimento, uma troca, uma higiene íntima, um banho, que seja, a gente tem que saber resguardar a integridade desse paciente, desse idoso. Eles têm esse direito. Eles precisam ser ressocializados. Por que eu digo ressocializado? Vocês conseguem perceber? Porque geralmente a pessoa, ela tem a vida dela, ela é um adulto, ela trabalha, ela casa, ela tem filhos, ela mantém a sua casa, ela é um chefe de família, ela é uma chefe de família, uma mulher que é pai, que é mãe, que toma todas as decisões, é aquela mulher ou aquele homem proativo que as outras pessoas dependem dela, principalmente seus filhos ou até outros familiares dependem dela. De repente ele começa a sofrer algum tipo de ação do processo de envelhecimento, começa a ficar mais devagar, ter a compreensão limitada, começa a ficar mais arrastado e isso começa a deixar ele mais depressivo. E nem todos os jovens têm aquela visão de que deve se valorizar o idoso, que deve tratar este idoso com dignidade. Geralmente eles olham para o idoso como se fosse um peso que ele tem que carregar, que ele tem que suportar, que está ali nas costas dele. Ele vai ficar reclamando com esse idoso. Ele pode até falar palavras ríspidas para esse idoso por pouca paciência com ele. Isso é totalmente errado. Nós temos que amar nossos idosos, cuidar e zelar dos nossos idosos. Principalmente nós cuidadores que estamos principalmente sendo pagos para isso, que nem deveria ser por causa do dinheiro, mas pelo respeito e pela gratidão que a gente tem por tudo que a contribuição que ele já fez na sociedade e nos dias dele, para a família dele, enfim. Durante a vida dele, só dele estar ali com aquela idade, ele já merece respeito. Outra coisa que temos que também levar em consideração com esse idoso é que ele vai precisar, no decorrer ainda da vida dele, ele vai cada vez mais necessitar da ajuda, do auxílio, porque ele vai perdendo. Ele não vai conseguir mais ir ao banheiro sozinho, ele não vai conseguir mais tomar banho sozinho, ele não vai conseguir se alimentar sozinho e cada vez mais a gente tem que estar auxiliando ele. Geralmente, quando o paciente tem esse processo de perda cognitiva, ou seja, que ele começa a ficar viajando no tempo, no espaço, tendo lapsos de esquecimento, começa a esquecer quem ele é, quem são os familiares, isso quer dizer que ele já começou com um processo de demência. O que é o processo de demência? O que é demência para a área de saúde? Você chamar alguém de demente na área de saúde, você não está ofendendo essa pessoa, não. Você simplesmente está falando que ela está com uma perda cognitiva. E o que é o processo cognitivo? O processo cognitivo nada mais é que o raciocínio lógico que a gente tem. É quando a gente consegue observar alguma coisa e identificar aquilo como algo bom ou algo ruim, algo que vai nos trazer um benefício ou um malefício. Por exemplo, você está andando na rua e vê um cachorro rosnando, gritando para você. O seu lado cognitivo vai falar, opa, o cachorro é bravo, o cachorro morde, eu estou em perigo.
Ele vai ligar um alerta em você, esse é o seu lado cognitivo, é quando você consegue raciocinar as coisas que estão acontecendo, você consegue prever algo que possa acontecer. A pessoa idosa ela começa a perder essa cognição. Ele começa a ficar fora da caixinha dele. Isso a gente chama de demência. Então a pessoa demente é aquela pessoa que não está conseguindo raciocinar normalmente, que o raciocínio dela está mais lento ou está dificultado por algum motivo. Tranquilo, meus alunos? Então, isso é demência. E a demência ela pode ser caracterizada, ela pode surgir por vários motivos. Até por falta de vitamina, a pessoa pode ter um processo de carência de vitamina e isso levar a algum tipo de demência, pois coloca o nosso cérebro com a ausência da vitamina, ele começa a sofrer um pouquinho e assim afeta na forma de raciocínio. Mas ele também pode ter alguns tipos de patologias mais sérias que faz esse processo de demência. O primeiro desses processos é gerado pelo Alzheimer, que nada mais é que uma doença neurodegenerativa, que quer dizer que o cérebro da pessoa vai começar a morrer. E o cérebro da gente é uma das poucas regiões do corpo que é composto de um tipo de célula que não se reconstitui durante a vida. Você nasce com aquela célula e você morre com aquela célula. Se você perder uma daquelas células, nunca mais vai nascer outra para substituí-la, como acontece na nossa pele, que a gente se machuca, a pele cicatriza e nasce uma pele nova ali. Isso não acontece com o nosso cérebro, infelizmente. Ou seja, vai começar a ter a morte de neurônios, das células do cérebro. E por perda de neurônios, por perda dessa massa cerebral, a pessoa começa a ter a perda da memória. E geralmente essa memória é a memória presente, é aquilo que está acontecendo no momento em que a pessoa está ali vivenciando. A primeira coisa que acontece com a pessoa quando ela começa a desenvolver o Alzheimer é pequenos esquecimentos. É a primeira fase do Alzheimer. Acontece alguns esquecimentos leves, a pessoa começa a esquecer a chave de casa, começa a esquecer se ela almoçou, se ela não almoçou, se ela fez algum procedimento ou não fez, ela começa a ter dificuldades com a parte financeira, ela começa a ter dificuldade de fazer contas, que ela ia no supermercado e começava a comprar. Eu vou pegar 5 pacotes de açúcar no valor de R$10, então vai dar R$50. Quando a pessoa começa o processo de demência, do Alzheimer, ela vai falar, eu vim comprar 5 pacotes de açúcar, tá R$10. Ela vai ficar tentando forçar os 5 vezes 10, mas não vai conseguir chegar à conclusão que é R$50. Ou vai levar muito tempo para chegar a essa conclusão. Isso é algo característico do processo de demência. Principalmente aqueles esquecimentos, esquecer o nome das pessoas, começar a trocar o nome das pessoas, mas a gente não pode confundir um esquecimento normal, que acontece com todo mundo devido a preocupações, devido ao estresse, com o esquecimento do Alzheimer. O esquecimento do Alzheimer leva um pouquinho a mais de complexidade, ele começa a esquecer muitas coisas. Aí no grau 2, um grau mais mediano, acontece, além dessa perda sutil, começa a atrapalhar um pouco a vida dele. A pessoa que ia sempre no mercado fazer compra, ele sabe o caminho do mercado perto da casa dele, só que ele saiu para fazer a comprinha dele, na hora de voltar, ele não lembra onde ele mora. Aí depois de alguns segundos ou minutos, ele consegue voltar de novo aonde ele mora. Ele sai para fazer alguma atividade, no meio do caminho ele esquece qual atividade que ele ia fazer. Ele está no trabalho, aí ele está saindo do trabalho naquela correria, aquela exaustão dele totalmente, quem esteja trabalhando ainda. Quando ele está no meio do caminho, ele se pergunta, vem cá, eu estou vindo ou eu estou indo para o trabalho? Aí ele volta para o trabalho de novo, porque ele acha que ele não trabalhou. Ele está na casa dele, está lá, acabou de se alimentar, acabou de comer, passou 2 minutos, eu não lembro se eu me alimentei, eu preciso me alimentar novamente. Isso são sinais característicos da segunda fase do Alzheimer. Até então, a pessoa na primeira fase, na segunda fase, a pessoa consegue ainda realizar algumas atividades. E se a pessoa for uma pessoa mais nova, que o Alzheimer ele costuma aparecer principalmente em mulheres
acima dos 80 anos. Só que isso não é regra. Existem pessoas novas, jovens, adolescentes, que já estão desenvolvendo o processo de Alzheimer ou já desenvolveram, já estão no patamar, no nível mais alto, mais grave da doença. Isso é algo que ninguém sabe como acontece, por que acontece mais em mulheres, mas é uma coisa que vai acontecer com cerca de 1/3 da população mundial. Então, se você não teve ainda, comece a se preocupar, comece a se cuidar para não ter essa doença ou para prorrogar o aparecimento dela. E se aparecer, aparecer de uma forma mais leve e você consiga, através de uma terapia, um tratamento, conseguir amenizar os sintomas. Voltando à nossa aula, a pessoa vai entrar agora no grau mais avançado da doença, que é neste momento, geralmente, que os familiares conseguem perceber que a pessoa está com Alzheimer. Infelizmente, é uma doença que as pessoas só notam a doença assim que ela entra no estágio mais avançado. Se houvesse a percepção, se todas as pessoas conhecessem e se atentassem para as outras pessoas, só que hoje é difícil, que todo mundo só quer ficar no zap zap, ninguém olha para ninguém, não tem contato físico, fica mais difícil ainda. A pessoa no grau mais avançado do Alzheimer, o que acontece com a pessoa são esquecimentos mais prolongados, esquecimentos mais nítidos. A pessoa vai esquecer quem ela vai esquecer que ela mora numa determinada casa, ela vai começar a pensar somente no passado. Ela vai vivenciar o passado dela. Esse vivenciar o passado faz com que ela esqueça das pessoas que estão à sua volta. Ela não vai lembrar de filhos, de netos, não vai lembrar de você, cuidador. E por ela não lembrar de você, ela pode ficar até agressiva, achando que você é uma pessoa que está ali querendo abusar dela, que está ali fazendo algum mal para ela. Principalmente se você quiser tocar nela no momento em que ela estiver um pouco agitada. Imagina você sair na rua, uma pessoa estranha, já que para ela não te conhece, vir tentar segurar ela, tentar falar alguma coisa com ela. O que nós devemos fazer neste momento é a gente entrar no mundo deste paciente. Nunca tentar trazer esse paciente para o nosso mundo, para a realidade, pois ele já não está lembrando mais o que ele é e nem vai lembrar de quem ele é, de quem está ao seu redor. Isso foi apagado. É um sofrimento muito grande para os familiares. Eu até brinco com meus alunos que é uma doença que eu até admiro um pouco, pois é uma doença que não faz os nossos idosos sofrerem, pois eles não percebem que eles estão passando por isso. Mas nós, familiares, sentimos muito em ver aquele ente querido, aquela pessoa que nos ajudou, aquela pessoa que trabalhou, suou para poder nos dar o que nós temos hoje, se tornar um vegetal dia a dia e sem poder fazer nada para amenizar este processo. O que a gente pode fazer simplesmente é amar essa pessoa, tocar essa pessoa, demonstrar carinho, afeto, estar presente no dia a dia dela. Mas não tentar trazer ela para a realidade. Ó, você está esquecendo disso. Ó, eu sou fulano, lembra que eu sou fulano, lembra que eu sou Beltrano. Não, a gente não deve fazer isso, pois ela não vai lembrar de você. Aquela pessoa que você vivia com ela não vai estar mais ali presente ao seu lado. É algo muito triste. Outra característica também dessa pessoa é que ela vai começar, nesse estágio mais avançado, ela vai começar a recusar algumas coisas, principalmente o banho, a alimentação, a hidratação, não vai querer mais comer nem beber água, vai ser uma dificuldade um pouco maior para poder fazer essa pessoa, desde tomar banho até beber água. A pessoa tem que ter muita paciência, tem que oferecer alimentos e água várias vezes até essa pessoa comer pelo menos um pouco. Já tem aquele processo que eu falei que ela perde o sabor do alimento através das papilas gustativas que não vão estar funcionando muito bem. Ainda vem o processo de Alzheimer que faz ela esquecer a necessidade de tomar banho por comprometer a parte cognitiva dela. Ela é uma pessoa muito ociada, muito limpa, vai deixar de ser. Essa pessoa ela vai começar a ter alguns lapsos assim bem comprometedores, ela vai começar a ter algumas reações, ela vai começar a ser agressiva às vezes até com ela mesma, ela vai começar a querer fugir, ela vai começar a fazer algumas atitudes assim que
não condiz com o ser humano, vai querer fazer as necessidades dela em qualquer lugar, ela vai querer guardar coisas em locais que não são corretos, ela vai querer pegar comida e guardar no guarda-roupa, ela vai querer pegar roupas, sandálias e colocar na geladeira, ela vai começar a ter essa inversão de valores, de conceitos, tudo por causa do comprometimento cognitivo que ela vai estar tendo. Isso tudo a gente tem que saber que faz parte, que vai acontecer. E cada vez mais essa pessoa ela vai atrofiando, ela vai se curvando, ela vai andando mais agachadinha, ela não tende a andar mais empinadinho. O Alzheimer faz isso com a pessoa. Ele vai ficando cada vez mais devagarzinho. Eu aconselho vocês, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o Alzheimer, tem um site do Alzheimer, eu vou deixar o endereço também no material para vocês. Tem no YouTube um canal de uma vovozinha, infelizmente ela veio falecer. Era a minha história, que um rapaz de Brasília contava a história dele e a forma com que ele tratava a vovozinha dele que tinha Alzheimer. Eu aconselho vocês verem para vocês saberem como que é o dia a dia do paciente com Alzheimer, que ele filmou várias vezes durante todos os dias que ele cuidou dela. É um jovem que fez isso, eu admiro muito ele, para vocês verem como que é o processo de evolução do Alzheimer, como que é o tratamento do Alzheimer e como que nós, cuidadores, devemos cuidar desse paciente com muito amor e carinho e sempre toque nessa pessoa. Por mais que ela não lembre quem é você, mas abrace ela, beije ela, converse com ela, toque, demonstre carinho, não só falando, mas tocando. Faça ela sentir o seu abraço, o seu calor ali humano com relação a ela. Esse é o nosso paciente com Alzheimer. Nosso cuidador, a gente tem que ter, primeira coisa, atenção. Temos que ficar atentos a esse paciente. Pois, como eu falei, ele vai começar a fazer coisas que não são muito rotineiras de um ser humano fazer. Ele vai querer fugir, igual eu já mencionei, tem que deixar todas as portas sem chaves. Principalmente o banheiro não pode ter chave, porque eles tendem a se trancar dentro do banheiro e caso eles sofram um acidente lá dentro, é muito complicado você abrir a porta depois, não pode dar empurrão na porta para poder abrir se ele tiver caído no chão. Vai que ele caiu, colocou a cabeça, ficou perto da porta, você empurra a porta com força, a porta bate na cabeça dele, faz um traumatismo craniano no seu vovô. Não pode fazer isso, a gente tem que ficar atento. Eles são piores do que criança quando eles estão nessa fase. Eles fazem muita arte. Eu tive essa experiência com a minha avó. Eles são bem arteiros, eles fazem muitas coisas, mas é uma fase muito gostosa de estar cuidando deles, de estar vivenciando esses últimos momentos dele, mesmo sendo algo muito triste para nós familiares vê-los definhando. Mas ao mesmo tempo é uma dádiva cuidar deles, é uma bênção que Deus dá para algumas pessoas e Ele está dando essa bênção para vocês, a oportunidade de cuidar de vários vovozinhos e vovozinhas com Alzheimer, principalmente vovozinhas, que é o público maior dessa doença, digamos assim, o público, né? Agora vamos falar um pouco sobre o nosso Parkinson. O que é o nosso Parkinson? O nosso Parkinson, diferentemente do Alzheimer, o Alzheimer acontece mais em mulheres. Já o Parkinson, ele escolhe mais nós, homens. É um público maior do Parkinson, é o homem. O Parkinson também é uma doença neurodegenerativa, ele vai estar fazendo a degeneração de algumas células do cérebro. Agora, o que diferencia o Parkinson para o Alzheimer é que o Alzheimer é uma morte generalizada das células cerebrais, dos neurônios. Ou seja, todo o cérebro, de fora a fora, vai estar perdendo neurônios. Já o nosso Parkinson, apenas no bulbo, lá no centro, no córtex, que é o centro do cérebro, que vai estar sofrendo a perda de células. Então, essa perda de células lá somente numa região específica faz com que a pessoa tenha sim uma certa demência, mas não é daquela demência fixa e séria do Alzheimer. A pessoa não perde totalmente o senso do certo, do errado, fica desorientada no tempo, no espaço, não tem uma cognição totalmente afetada. E se tiver, vai ser alguns lapsos que a pessoa vai ter a apresentar ali aquele episódio de desorientação, de demência, mas depois ela volta de novo, ela consegue se situar no tempo e no espaço, ela é uma pessoa mais fácil de ser cuidada, de ser assistida pelo cuidador, porém ela tem algumas características muito pertinentes que atrapalham muito a vida desse paciente.
Nas fases mais simples, mais iniciais, essa característica que eu vou falar agora é menos acentuada e atrapalha pouco. Porém, chama muita atenção para as pessoas que estão fora, olhando. As pessoas podem falar que é algum tique nervoso que a pessoa está tendo. Eu, particularmente, tenho um amigo que de vez em quando, se ele estivesse dando esse vídeo para vocês no meu lugar, ele estaria fazendo assim com a cabeça. Ele está falando, de repente vira a cabeça para o lado. E ó que ele é um pouquinho novo para ficar o tempo inteiro assim. Ele tem apenas 33 anos. Imagina você vendo um vídeo e a pessoa toda hora fazendo isso com a cabeça. Não seria um tanto quanto incômodo? Chamaria um pouco a sua atenção? Pois é, ele tem o início, ele tem Parkinson precoce, ele tem 32 anos, como eu falei, já iniciou os primeiros espasmos do corpo dele, são espasmos involuntários, que ele não consegue controlar, fazer assim com a cabeça toda hora, virar a cabeça de lado, só que a pessoa geralmente, uma das partes do corpo que mais tem os espasmos são as mãos. As mãos é o grande problema para a pessoa que tem Parkinson. Por quê? É com as mãos que nós fazemos a maior parte das nossas coisas do dia a dia. Desde as mais simples, igual você se pentear, levar comida à boca, pegar um copo e beber uma água ou um suco. Agora você imagina se sua mão ficar tremendo, aí você pegar um copo de água, for beber, jogando aquela monte de água no seu rosto. Você vai tentar levar comida na boca sacudindo o garfo, o talher, a colher, no caso, o garfo ou a colher, e derramar toda a comida. Você ir se pentear lá, ficar com aquele tupete bonito, aquele cabelo todo arrumado, que o meu aqui tá aqui todo bagunçado, e vocês não falam nada, me deixam aí com essa cara assim, ó, professorzinho de vocês, ó, galã, só que não, né? Aí, ou seja, você vai se pentear e não consegue. Então, isso dificulta demais. Agora, que profissão eu vou conseguir fazer sem utilizar as minhas mãos? Ah, professor, tem algumas, mas essas algumas profissões, imagina você tá lá, você é um médico, vamos dar um exemplo, você é um médico. Ou melhor, você é um cuidador de pessoas. Você necessita da sua mão. Aí, de repente, ela começa a tremer, 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 tremer. Você vai conseguir dar medicação a algum paciente? Abrir uma vasilhinha tremendo, pegar a medicação com a outra mão balançando, jogar aquele comprimidinho na sua mão, você vai jogar o comprimido longe. Vai ter várias dificuldades no seu dia a dia. E as pessoas têm inúmeras profissões e elas vão ter que parar essas profissões. São poucas as profissões que você não utiliza as suas mãos. E as pessoas que têm profissões que necessitam utilizar as mãos vão ser bem prejudicadas. Aí isso vai causar um transtorno, uma depressão, e a depressão vai trazer outras doenças psicossomáticas para a pessoa. Isso tudo vai ser algo que vai atrapalhar e vai dificultar a vida do cuidador como assistência a esse paciente. Ou o cuidador vai ter que se adaptar e aprender a trabalhar com esse paciente, principalmente nessa questão desses tremores, desses espasmos, e da parte cognitiva dele, da parte psicológica, para ele saber entender que tem um processo, que ele pode fazer um tratamento, que esses espasmos vão ser controlados e pelo menos a grande maioria deles vai ter uma redução significativa. Tem já algumas cirurgias experimentais, só que infelizmente é para pessoas com muito dinheiro, que é a aplicação de um microchip, implantação de um microchip, que faz com que a pessoa pare de tremer. Só que isso também não está liberado aqui para o Brasil, assim, para todo mundo. Então, nós, cuidadores de pessoas, nós temos que saber cuidar deste paciente. Ele vai ser um paciente que, quando ele estiver com essas crises, esses espasmos, nós teremos que fazer muitas coisas para ele, vamos ter que dar atenção a ele. É difícil quando ele tem esses espasmos, igual um amigo meu. Imagina você está dando comida para a pessoa e a pessoa virando a cabeça o tempo inteiro. Tem que ter paciência com eles. Você tem que saber que algumas coisas, como a alimentação, pode demorar algumas horas para você estar dando a comida a ele, mas é importante dar a comida a ele, é importante hidratar esse paciente, é importante tratar ele com dignidade. São pessoas que têm dificuldade,
tanto a pessoa com Alzheimer, que ela vai evoluindo e vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir fazer nada sozinho, como a pessoa com Parkinson, que esteja com um grau mais avançado, que não esteja conseguindo controlar os espasmos, vai ter que fazer uma assistência mais diferenciada para esse paciente não ficar totalmente à mercê de alguns tipos de doenças provocados pela má alimentação, pela má hidratação, entre outras coisas. Temos que saber também com relação a estes pacientes, além de tratar esse lado físico dele, o lado psicológico dele, nós temos que fazer com que eles tenham uma interação social. Nós temos que colocar esses pacientes para interagir tanto com os familiares, que eles vão querer se afastar deles, ou eles se afastar dos familiares, ou os familiares se afastarem dele, e também o convívio social com seus amigos, com a sociedade em si, tirar eles de dentro de casa mesmo, fazer eles deixarem de ser aprisionados em suas casas, escondidos lá como se fosse alguém que ninguém possa ver, e trazer eles para a vida, para a atividade, fazer eles ter uma vida normal, levar eles para fazer algumas coisas, deixar eles viverem realmente. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado sobre o Parkinson e o Alzheimer, são doenças muito importantes e que a nossa atuação consiste-se mais na assistência, nos cuidados e principalmente na demonstração de carinho e de atenção a esses pacientes. Tenham todos uma ótima semana, essa foi a nossa última aula desse sábado, e semana que vem estaremos juntos novamente. Até mais.